E assim que você se sentar, abra sua Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo de número 10. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 10. Uma passagem bem conhecida. Lucas 10. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas 10, a partir do versículo de número 25, uma passagem bem conhecida nossa. Eu tenho algumas considerações para nós. Aleluia. Amados, como você bem sabe, o pastor Sérgio já falou, e eu também já falei, e eu vou falar de novo. Esse ano, o Centro Evangelístico, ele, aqui em Barra, ele completa 30 anos, 3 décadas de trabalho ao Senhor. Amém? Esse ano nós completamos 30 anos, desde que a primeira decisão foi tomada, desde que o primeiro culto foi realizado. Aliás, não foi realizado muito longe daqui, né? O primeiro culto, né? Os primeiros movimentos dessa igreja começaram na casa dos queridos e saudosos seu Wilson e dona Wanda, que são pais do pastor Mauro. O pastor Mauro tem um monte de irmão aqui ainda em Barra, né? Tem um Damião, que eu acho que mora aqui. E ali da casa do seu Wilson, de quem eu tenho muita saudade, sempre, muita saudade. Ele ficava ali no ponto de ônibus ali, quando ele me via, vamos lá em casa tomar um café comigo. Ele tinha a voz rouca, né? Vamos lá em casa, meu filho, tomar um café comigo. Aí ia lá tomar um café com ele. Bom, dali foi para o ginásio, e aí nós chegamos aqui. E desde esse primeiro momento, lá na casa, na varanda do seu Wilson, da dona Wanda, até aqui, são 30 anos de existência. Amém? Esse ano também nós temos uma outra data especial para comemorar, que é o centenário de nascimento do pastor Custódio. Se vivo, o pastor Custódio nos deixou em 2012, se vivo, o pastor Custódio estaria completando agora 100 anos de vida. Amém? E por causa dessas datas especiais, eu decidi, né, que sempre que eu tiver uma oportunidade de poder ministrar para vocês, eu vou subir o tom. Esse ano eu vou subir o tom. Amém? E eu vou estar pregando num degrau mais acima do que geralmente eu prego. E a gente já vai começar hoje. Amém, irmãos? Nós já vamos começar hoje. Porque em algum momento, em alguma hora, né, os pais devem largar as mãos dos filhos, né? Um atleta deve passar o bastão para o outro. Em algum momento, irmãos, a gente tem que crescer, deixar o outro crescer, entender que nós crescemos e fazer o que a gente tem que fazer. Amém? Essa é uma palavra também festiva, uma palavra de despertamento, uma palavra de espiritualidade. E eu quero que você leia essa palavra comigo. A palavra do Senhor diz assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Presta atenção. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente,
descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dinheiros, e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu da mesma maneira. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos submeter o nosso coração e a nossa mente à tua vontade, à luz da tua eternidade, para que todas as coisas que o Senhor sonhou para nós, sonhou para essa comunidade, sonhou para essa igreja, Deus, nesses dias, nesse tempo, ela possa se cumprir, a começar de nós, a vida, a bênção, a prosperidade. Senhor, todas as coisas comecem a partir de nós, nesse lugar, que o nosso coração receba a Tua palavra e a Tua verdade, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Irmãos, Jesus, uma vez ou outra, quase sempre, ele era perseguido por alguém que queria testar a sua espiritualidade, testar o seu conhecimento, alguém que queria derrubar Jesus. Você vai ler o Evangelho, você vai ler os relatos dos Evangelhos, isso não é uma coisa isolada, amém? Não se engana não, irmãos, tudo que é verdadeiro tem que ser colocado à prova, e você também vai ser. Tudo que é verdadeiro tem que passar pelo teste das dificuldades, pelo teste da luta, pelo teste dos problemas, sabe? Salmista, ele já diz isso para nós: ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem. Irmão, eu digo isso no meu primeiro livro, Êxito sobre os Desertos. A fé verdadeira passa pelo teste do ainda. Se você não passou pelo teste do ainda, então você não pode dizer que a sua fé é verdadeira. O ainda dourado da Bíblia está lá naquela palavra do profeta: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então fica tranquilo, porque o ainda que vai dar testificado de verdade para a sua fé vai chegar. Amém? E depois do ainda, você vai poder dizer: agora sim a minha fé é verdadeira, porque toda fé verdadeira passa pelo teste do ainda. Jesus constantemente estava sempre sendo provado. Esse é mais um caso. Um homem vem para ele, fala para ele: bom mestre, com o intuito de prová-lo, com o intuito de derrubá-lo, com o intuito de jogá-lo no chão. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E sabe, querido, Jesus vai nos ensinar uma grande coisa aqui, que está em desconexão com o texto, mas eu quero ensinar para você também. Aquelas pessoas que apostavam na queda de Jesus, elas acreditavam mesmo, com todo o coração dela, que Jesus, por ser um mestre que estava surgindo naqueles dias, era um mestre de novidades. Nem todas as coisas que vão te fazer bem, querido, estão com uma embalagem de novidade, não. Aliás, deixa eu falar isso para você entender isso com seriedade. As coisas que vão te robustecer, as coisas que vão te fortalecer, as coisas que vão te deixar
rígido diante das lutas da vida são as coisas antigas. São as coisas que já foram testadas exaustivamente e deram certo. Ele vem perguntar para Jesus: mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Crendo mesmo, de verdade, que Jesus ia ensinar uma nova fórmula para ele, uma nova regra. Talvez, com um pouco de sorte, Jesus ensinasse uma nova mandinga para ele. Ele estava acreditando mesmo que Jesus ia tirar um coelho da cartola para que ele encontrasse a vida eterna, ignorando tudo aquilo que já havia sido ensinado no passado. Cuidado com gente que te promete o céu com maquininhas de fumaça e luz colorida. Porque para chegar no céu, irmão, a regra é clara e ela já foi definida lá atrás. Lá atrás, irmão. De modo que uma das coisas que eu mais amo na minha vida cristã não é ficar ouvindo esse pessoal que canta louvor novo. As coisas que eu mais amo na minha vida cristã estão lá dentro da harpa cristã. Porque na hora que eu estou passando luta, dificuldade, são os hinos da harpa que eu lembro. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teu servo batizar. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu estou aflito dentro de mim, e quando eu quero cantar alguma coisa para Deus, tudo que eu consigo lembrar é o hino da harpa. Para de achar, irmão, que profeta novo, que ministro novo, que pastor novo, que surgiu uma nova doutrina, um novo ensinamento. Para de achar que coisas novas vão te levar onde você quer chegar. Entenda que as coisas que nos fortalecem, que as coisas que realmente fazem os nossos olhos brilharem, que as coisas que realmente abrem o céu sobre nós, já foram fundamentadas lá atrás. A pergunta dele era complexa. Talvez você tenha perguntas complexas. A pergunta dele era muito complexa. Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ele não falou: Senhor, o que devo fazer para conseguir um emprego novo? O que devo fazer para conseguir um namorado novo? O que devo fazer para conseguir passar num concurso público? O que devo fazer para poder fazer uma viagem para o exterior? Não, querido, ele queria uma coisa de difícil acesso para os homens. O que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Crendo que ele conseguiria derrubar Jesus, porque talvez, na mente dele, ele achasse que Jesus ia mesmo ensinar uma coisa nova para ele. E Jesus falou para ele assim: você conhece a lei? Conheço. Conhece o mandamento? Conheço. Então viva e você o achará. A solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas lutas, para as suas dores, irmãos, continua sendo a mesma que os crentes descobriram há 2000 anos atrás. Bota o joelho no chão, ora, lê a Bíblia, irmão. Tenha relacionamento com os irmãos da igreja. Vai por esse caminho que Deus vai te abençoar, irmão. Vou trazer um camarada aqui que ele dá 3 saltinhos para cá, 3 saltinhos para lá e pronto. Irmão, para com isso, irmão. Trazer um camarada aqui: pastor, minha vida mudou, pastor. O camarada veio: pastor, eu estou assim maravilhado, fascinado, porque o profeta veio e ele adivinhou meu CPF. Nossa, como a sua vida vai mudar. Você não sabe seu CPF ainda? Eu falo para você o meu de cabeça agora. Jesus não ensinou nada de diferente para ele. Jesus só falou para ele: o que você sabe sobre aquilo que os antigos ensinaram? Falou: Senhor, conheço. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E Jesus falou para ele: o caminho é esse. Vai por esse aí. Você vê a frustração dele, ficou frustrado. E é muita gente que fica colocando o coração na expectativa por novidade. Fica frustrado quando vem para a igreja. Nossa, o que o pastor Rodrigo vai cantar de novo para a gente hoje? Nossa, já sai de casa pensando: nossa,
Nossa, o que o obreiro vai estar vestido na porta hoje? Será que ele vai estar com aquela camisa de marca? E aí, irmã, será que a irmã vai comprar a sandália da Beira Rio? Será que o meu brinco vai rivalizar com o dela? Irmão, para de ficar buscando novidade, irmão. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? E aí, irmãos, de quebra, de brinde, numa promoção inédita, Jesus vai liberar para ele, irmãos, uma palavra preciosa, de como entrar na vida das pessoas, e transformar a vida das pessoas para melhor. Porque a parábola do bom samaritano se trata disso, sobre transformar a vida das pessoas para melhor, a começar por si mesmo. Você quer ser uma pessoa melhor, irmão? Se você quer ser uma pessoa melhor, inevitavelmente as pessoas da sua vida vão ser uma pessoa melhor, porque aquilo que você quer para você, você vai acabar derramando sobre as outras pessoas. Se você verdadeiramente amar Jesus, e amar Jesus é tudo que nos faz ser melhor, você vai começar a transformar a vida das pessoas também, no seu dia a dia. Amém? A parábola começa falando sobre dois lugares, um lugar que significa o céu, Jerusalém, e um lugar que significa a terra, Jericó. E por questões geográficas, um bom judeu sabia que Jerusalém estava bem acima do nível, a nível do mar. Aliás, Israel está bem abaixo do nível do mar, mas Jerusalém está mais colocada acima das montanhas e Jericó está a nível de planície. Então, a passagem começa falando sobre declínios. E aí, depois que ele nos introduz essa questão geográfica, ele vai nos introduzir uma questão funcional. Ele vai dizer que haviam pessoas nessa história com diferentes funções. Havia o sacerdote, havia o levita, havia os ladrões, e havia o homem caído, e havia o bom samaritano, e havia o cara da hospedaria, e cada personagem desse tem uma mensagem especial para nós. E ele vai dizer então que os ladrões encontraram um homem, talvez abastado, talvez bem apessoado, passando por ali, acharam que ele tinha cara de rico, foram lá, roubaram ele, não satisfeitos, bateram nele, chutaram ele, deixaram ele caído no chão semi-morto. E aí vem o sacerdote. O sacerdote está descendo de Jerusalém, porque ele já cumpriu o tempo sacerdotal dele. Naquela época, haviam muitos sacerdotes, e aí eles se dividiam em turmas, para prestar uma semana de serviço no templo. Eles ficavam uma semana em Jerusalém, trabalhando, depois de uma semana eles voltavam para casa, e provavelmente só voltariam em Jerusalém para prestar serviço de novo, 6, 7, 8 meses depois. Jesus vai nos introduzir esse pequeno detalhe, dizer que eles estavam descendo, eles estavam vindo do trabalho para casa. É igual o pessoal que fica lá na plataforma, doido para ver o helicóptero surgir no horizonte para poder voltar para casa. Só que na plataforma o pessoal trabalha 14/21. Naquela época não, o helicóptero subia para Jerusalém, deixava eles uma semana lá, depois o helicóptero pegava eles, e eles só voltariam para Jerusalém de novo, 6, 7 meses depois. Claro que você sabe que na passagem não tem helicóptero, eu só estou dando um exemplo. E eles estão voltando a pé, estão voltando de burro, estão voltando de jumenta, a gente não sabe, mas eles estão voltando do trabalho que eles já haviam prestado. E aí eles olham aquele homem caído. Primeiro o sacerdote passa, está vindo do trabalho dele, e ele olha o homem caído. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com ser sacerdote, porque como ele está voltando para casa, as roupas sacerdotais dele já foram guardadas. Ele está voltando para casa paisana, ele está voltando para casa de civil, né? Como o pessoal diz. E aí ele olha aquele homem caído no chão, ele passa, dá a volta e vai embora. Depois vem um levita, nas mesmas condições do sacerdote.
Talvez eles até estivessem na mesma turma, talvez até estivessem servindo na mesma hora. E aí ele passa a ver o homem caído e vai embora também. Eu quero despertar, irmãos, a sua atenção para esse detalhe que é importantíssimo para nós. Por que aquele sacerdote, aquele levita, não pararam para ajudar o homem caído? Eu já vi gente falando assim: pastor, eles não colocaram a mão no homem para não se contaminar de acordo com a lei. Tudo bem, isso seria válido se eles estivessem subindo para Jerusalém, porque eles estariam prestes a prestar o serviço sacerdotal. Então eles teriam que ficar pelo menos uns 7 dias, isolados para se purificar. E a gente aprendeu essa questão sobre purificação agora com o Covid. Pegou Covid, é 1 semana em casa. Pegou Covid, é 15 dias em casa, sem contato com ninguém, sem sair na rua, sem ir na padaria. Na época, a contaminação com sangue, com o pecado, deixava o sacerdote e o levita na mesma condição. Tocou em alguma coisa imunda, é 7 dias separado, não pode chegar perto de ninguém, não pode tocar em ninguém. Mas não é o caso de eles estarem subindo para Jerusalém, eles estão descendo para casa, para a cidade onde eles moram, que aliás, Jericó naquelas épocas, era como se fosse um Alphaville hoje. É como se fosse um condomínio dentro de Búzios. Era a cidade onde a mais alta classe de pessoas, os mais ricos, moravam, que eram os sacerdotes. Em Jericó você via tudo de bom: shopping grande, carro grande, casa grande. E aonde tem casa grande, shopping grande, grandes contas, também tem grandes ladrões. Quem é que morava em Jericó? Zaqueu. Zaqueu era de Jericó, o chefe dos publicanos, o chefe dos ladrões. Aonde há dinheiro, há oportunistas. Amém? Vou falar uma coisa para você: você nunca vai atrair nada para a sua vida sem que você passe também por esse desafio, o desafio dos oportunistas. Se você comprar um carro novo, vai ter gente querendo dar volta no seu carro. Se você comprar uma lancha grande, vai querer gente dando volta na sua lancha. Se você comprar uma fazenda no campo, alguém vai querer ir lá e ver as suas vacas. Talvez ficar com um pouquinho da lancha, talvez ficar com um pouquinho do carro, talvez ficar com um pouquinho das vacas. E se você cresceu de verdade, você vai tirar isso de letra. Porque crianças não sabem se defender, mas adultos sabem. Amém, irmão? Só que eles não estão subindo para Jerusalém, eles estão descendo para casa. E aí, o Senhor nos dá uma advertência seríssima para nós. Não seja crente funcional. Não seja crente funcional. Seja crente 24 horas por dia. Aliás, Cristo te chama para a obrigação de ser crente muito mais quando você está fora daqui do que quando você está aqui. Igrejas, irmão, segura aí. Eu vou falar para você, segura. Igrejas enchem mais porque as pessoas vivem Jesus lá fora do que vivem Jesus aqui dentro. Você está entendendo o que eu estou te falando? Descer significa que ajudar as pessoas não era um compromisso de vida, era um compromisso funcional. De repente, se eles estivessem subindo, eles teriam pegado o homem e teriam levado. Mas porque eles estavam vindo para casa, eu não estou nem ligando para você, irmão, meu culto acabou, o problema é teu. Meu culto acabou, o que tinha para fazer para Deus eu já fiz. Fiquei 1 semana lá, você está caído aí, o problema é teu. Não seja crente funcional. A espiritualidade de algumas pessoas só funciona no dia que tem célula. A espiritualidade de algumas pessoas só funciona na quinta-feira que tem culto. A espiritualidade de algumas pessoas só funciona domingo quando tem culto.
Porque no dia que não tem nada, elas não funcionam, irmão. Elas não funcionam. No dia que não tem nada, elas ficam em casa assistindo BBB. Nossa, pastor, está repreendido isso. Eu não assisto BBB, eu só assisto a Fazenda. No dia que não tem culto, eu fico em casa assistindo novela da Globo. Agora não, no dia que tem culto, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. A pessoa até se sente mais crente no dia que tem culto na igreja. Nossa, eu sinto como se os olhos do pastor Sérgio estivessem sobre mim hoje, quinta-feira. Mas na sexta, querido, na sexta, seja o que Deus quiser. Compromisso funcional. Aquele sacerdote e aquele levita, eles só tinham compromisso funcional. Vou falar uma coisa para você. Eu não sou pastor quando o culto começa, eu sou pastor quando os meus olhos abrem, irmão. Até a hora de dormir eu sou pastor. Eu sou pastor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu sou pastor no dia que eu faço aniversário de casamento. Sou pastor no dia que meus filhos fazem aniversário. Eu sou pastor todo dia, irmão. Porque você nunca teve o azar, e se Deus quiser você nunca vai ter, de viver com um pastor, com um obreiro que é funcional. E eu já tive esse azar. De gente que só é crente quando está subindo para Jerusalém. Porque quando está voltando para casa, irmão, não serve para nada, para mais nada. Você não sabe o que é ter que viver com gente funcional, crente funcional. Deixe as pessoas funcionais para o seu trabalho. Não seja você funcional. Eu já convivi com crentes que falavam assim, não, aqui é o meu lugar de trabalho, aqui eu não sou crente, aqui eu sou profissional. Não, você é o profissional que é crente. Não, aqui é o meu lugar de trabalho, aqui Jesus não entra. Então nem você deveria entrar também. É gente que é funcional. Uma pessoa que já partiu e eu gostava muito dela. Um dia o irmão da igreja foi trabalhar com ele tinha uma empresa. Aí o irmão foi trabalhar com ele, aí passou-se umas 2 semanas, o irmão um dia encostou em mim e falou assim, rapaz, fulano, lá na empresa, ele é irreconhecível. Eu falei, como assim? O cara não ri. Ele não ri. Ele não dá um sorriso para você, ele não conta uma piada. E aí, irmão, eu também fiquei escandalizado, porque ele era a própria alegria na igreja. Se uma lâmpada caísse, quebrasse no chão, ele estava rindo. E aí eu cheguei um dia perto dele, claro, meu amigo. Falei, rapaz, o pessoal fez uma reclamação sua aí. Porque, irmão, não deixa a ponta solta no teu coração, não. Amém? Não deixa a ponta solta, não, porque ponta solta faz a gente construir pensamentos sobre as pessoas que não é verdade. Aí eu cheguei para ele, falei assim, rapaz, fulano está trabalhando lá contigo, está escandalizado com você. Ele, por quê? Ele falou que lá no teu trabalho você não ri. Aí ele falou assim, Ney, é porque lá no meu trabalho eu sou chefe. Lá no meu trabalho eu sou patrão. Lá no meu trabalho os boletos passam pela minha mão, eu tenho conta para pagar. Eu estou sempre preocupado, porque eu tenho conta para pagar, tenho funcionário para manter, eu tenho uma empresa para tocar. E lá é um lugar onde eu não posso ficar toda hora rindo. Mas Jesus está no meu coração. Falei, graças a Deus. Graças a Deus. Ainda que o seu trabalho não deixe você rir como você ri na igreja, mas saiba qual é o lugar de Jesus no seu coração. Amém? Porque quando eu trabalhava também,
pessoal da igreja, do convívio, passava por mim lá na portaria, falava assim: rapaz, Ney não sorri não, lá não era lugar de sorrir. Quem vai levar a sério um segurança que fica rindo para todo mundo o tempo todo? Ninguém. Então eu ficava sério para compensar, né? Que eu, assim, eu sou elegante, sou bonito, então eu fazia a cara fechada para mostrar seriedade. Amém? Irmãos, dito isso, Jesus vai falar para nós o seguinte, ensinando para a gente sobre o perigo de ter uma vida cristã funcional. Jesus vai entrar dentro daquilo que realmente interessa. Como ajudar as pessoas a serem melhores. Como transformar a vida das pessoas. O camarada cai no chão e vindo da onde, indo para algum lugar que a gente não sabe, passa por ali um samaritano. O samaritano vê o homem caído no chão e a primeira coisa que ele faz é ter compaixão, porque você deve ser movido pelos seus sentimentos, pelo seu senso daquilo que é certo. Você deve fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você também. E aí ele vê o homem caído no chão, e a Bíblia vai falar para nós então que ele passa óleo, ele joga óleo. O óleo, como você sabe, na Bíblia Sagrada é um símbolo do Espírito Santo. O óleo é um símbolo de conforto, um símbolo de consolo. O óleo é um símbolo de alívio. O óleo é um símbolo de encorajamento. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea. Como quem está dizendo assim: vai contigo, porque agora eu vou te encorajar, eu vou te ajudar. Quando você enfrentar as tuas lutas, quando você enfrentar a cruz, eu vou estar contigo. Você é teu consolo, você é teu amigo, você é teu alívio. Irmãos, a maneira correta de chegar na vida das pessoas é assim, é sendo um instrumento de consolo, de alívio, de conforto. Primeiro compromisso que você tem, quando você encosta em qualquer pessoa, quando você traz qualquer pessoa para a sua vida, para o seu convívio, é saber que você representa Jesus, e Jesus é o consolo dos consolos. E aí ele joga o óleo no camarada. Eu não sei se ele estava lúcido ou não, mas é bom, irmãos, quando alguém chega perto da gente e assopra as nossas feridas. É bom quando alguém chega perto da gente e coloca alguma coisa que funciona como um anestésico nas nossas feridas. É bom quando alguém entra na nossa vida e a gente tem a certeza que aquele relacionamento, irmãos, vai ser um remédio, vai ser uma cura, vai ser um alívio. É bom isso. Mas nem tudo isso define a responsabilidade da vida cristã. Amém? Na minha última pregação aqui eu falei sobre isso. É uma regra que eu aprendi. Amor sem verdade é hipocrisia. Amor sem verdade é hipocrisia. Nem tudo é óleo, nem tudo é bálsamo de Gileade. Tem gente que só acha que a igreja é bálsamo de Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Todo mundo é bálsamo de Gileade? Bom, percebendo que o homem recebeu o alívio, de repente ele até se ajeitou, né? Porque o alívio faz a gente se ajeitar. De repente ele se ajeitou, o camarada percebeu que ele estava confortável, mas o camarada também percebeu, o bom samaritano também percebeu, que algumas feridas dele, realmente se não fossem cuidadas de uma maneira diferente, iam promover uma infecção. Quando eu era garoto, eu tive um cachorro, o nome dele era Foster. Depois que eu tive aquele cachorro, nunca mais eu quis ter cachorro nenhum, porque aquele cachorro nasceu com alma de gente. Eu falava muito pouco com ele, irmãos, ele aprendia quase todas as coisas que eu ensinava para ele, às vezes na primeira. Eu ensinava um truque para ele, na primeira ele aprendia. Esse cachorro é gente. E ele era daquela raça, ele veio da Austrália.
A mãe dele era daquela raça da Austrália, da Priscila, da TV Colosso. E aí um dia um pastor alemão, lá em Campo Grande, pulou o muro, e aí você já conhece o resto da história. E ele era muito peludo. E um dia ele se machucou, e debaixo daquele pelo todo, querido, eu não vi que ele estava machucado. E passou assim um tempo, uma semana, ele começou a mancar e a mostrar sinais de incômodo. E eu cheguei perto para ver o que estava incomodando ele. Comecei a mexer no pelo dele. E teve uma hora que eu abri o pelo dele, pouco mais para perto da pata. Irmãos, tinha uma ferida enorme e ela já estava cheia de bicho. Primeira vez que eu tinha visto aquilo. Era a primeira vez que eu tinha visto que bicho dava em gente viva. Em animal vivo. Criado na cidade, né, irmão? O pessoal do campo sabe disso, né? E aí eu corri para aparar todos os pelos dele. Comprei aquele spray anil, né? Fiz a esterilização, cuidei dele. Graças a Deus, depois a ferida fechou. Cuidei dele. Mas assim, ele não ficou muito feliz que eu joguei aquele negócio nele, não. Mas não ficou mesmo. Nossa, quando eu tratei ele, o bicho virava um urso. E aí, queridos, aquele bom samaritano olhou para aquele camarada, viu as feridas dele, falou assim: se eu não tratar, vai dar bicho. E se der bicho, já era. E a solução naquela época, porque não tinha álcool 70, não tinha álcool 95, a solução naquela época era tacar a bebida. Os judeus tratavam, esterilizavam as feridas com vinho, por causa do alto teor alcoólico. Olha só, chega uma hora nos teus relacionamentos, tanto para ir, quanto para voltar. Chega uma hora nos relacionamentos que você tem que ser capaz de falar verdades, e capaz de ouvi-las também. Está entendendo, irmão? Chega uma hora que o álcool tem que cortar para lá, e chega uma hora que o álcool tem que cortar para cá. E quem é maduro, irmão, não fica escondendo ferida, já mostra logo. Está aqui, ó, joga aqui, taca aqui, taca. Ih, vai doer, mas taca logo, taca logo. O camarada pegou e jogou vinho em cima. Porque tem certas coisas que se você não confrontar, pioram. Deixa cheiro de podre, deixa cheiro de estragado. Tem certas coisas que se você não confrontar, irmão, vão contaminando tudo, vão contaminando outros. Quando eu era garoto, tinha um pastor que falava assim para mim, assim: Ney, não é que você não tem que dizer verdade, é que existe duas maneiras de se dizer verdade. E aí ele sempre falava para mim do exemplo de Ana. Quando Eli vê ela orando, na sua angústia, e ele já estava meio cego, já estava meio velho, já estava meio desacreditado, mas ele era o sacerdote do Senhor. Amém? E algumas coisas que as pessoas são, não dizem respeito a você, dizem respeito a Deus, e somente a Deus. Estava lá Eli, velho, cego, mandado pelos filhos, desacreditado no seu ministério, mas ele era o sacerdote. E quando ele está ali no templo e ele vê Ana balbuciando, quando ele vê Ana parecendo uma bêbada, ele vai até perto dele, porque ele ainda está desejoso de cumprir as suas tarefas sacerdotais, que é zelar pelo espaço de Deus. E ele chega bem perto dela e fala assim para ela assim: minha filha, por que você está bêbada? Você está na casa de Deus, você está bêbada. Naquela hora, de tudo que as pessoas sabiam de Eli, ela poderia falar assim: ô seu velho bêbado, ô seu velho desacreditado, seu velho cego, você está vendo que eu estou orando sem som? Mas não é isso que Ana faz. Ela fala assim: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada, a tua serva está angustiada.
Tenha isso sempre em mente. Existem sempre duas maneiras de se falar uma verdade: a que vai te complicar e a que vai te colocar no lugar de exaltação. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pegou, irmãos, e tacou vinho. Porque o vinho aqui significa o confronto, o enfrentamento, a denúncia. Eu não sei que igreja é essa que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas, irmãos, elas não querem ser confrontadas, onde as pessoas não querem ser denunciadas. Um bom vinho, numa hora certa, faz toda a diferença. Provérbios diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes tudo que você precisa, querido, é um amigo para te falar meia dúzia de verdade. Nossa, às vezes tudo que vai te levar para o top dos top dos top do top, irmão, é alguém para te falar meia dúzia de verdade. E eu me lembro que quando eu cheguei em Talva, eu estava passando assim um período de, de amargura. E aí, querido, sem perceber, eu falava certas coisas que deixavam as pessoas chateadas. E aí um dia, chegou 2 irmãos lá em casa. Falou: pastor, vamos comer um hambúrguer ali com a gente? Falei: vamos comer, já chamar o pastor para comer hambúrguer, pizza, almoçar, jantar, querido. Não precisa falar 2 vezes, não. Falei: vamos lá, vamos embora. Botei uma roupa, parti com eles. Aí fomos lá comer um hambúrguer, comemos hambúrguer, estão batendo papo. Comi, bebi, me alegri. Aí eles perceberam que eu já estava forradinho, de barriga cheia. Assim: pastor, eu tenho um negócio para falar para você. Na verdade, a gente trouxe aqui para isso. É que quando o senhor vai pregar, o senhor está falando sobre isso. Eram velhas memórias, né, irmão? Velhas memórias. Pastor, na verdade a gente está um pouco chateado com isso. Está pegando legal, o senhor é o pastor da igreja. Irmão, como aquilo me curou. Como aquilo fez bem para mim. Nunca mais eu voltei a falar sobre aquilo. Fez bem até para a minha alma. Mas às vezes a gente precisa de alguém que esteja com uma taça de vinho preparado para jogar em nós, irmão. E bem-aventurado é aquele que tem na sua vida alguém que lhe jogue um vinho quando preciso. Graças a Deus lá em casa tem minha esposa que faz isso. Eu não ia perder a oportunidade, né, irmão? Não ia perder. Porque se eu falo alguma coisa errada, se eu trato alguém errado, se eu me comporto de uma maneira errada, é só chegar em casa que ela joga a taça. Abriu a porta, ela... É só a gente estar sozinho, Rodrigo. Ela... Tem hora que eu já até sei, né? Você sabe quando você erra, né? Você, rapaz, quando eu abri a porta, ela... Vai me metralhar. Na hora. Amém? Mas eu não abro mão do vinho dela, porque o vinho dela também me alegra. Amém, irmão? Bom, camarada passou óleo, camarada passou vinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que a gente tem que aprender, mas aprender com a maior urgência que a gente pode aprender. Depois de passar o vinho, depois de passar o óleo, depois de passar o vinho, o bom samaritano enfaixou. Amém? Passou uma faixa. A palavra, talvez na sua Bíblia, pensou-lhe. Esse pensou é de pensar, né? Passar, enrolar alguma coisa. Ele passou uma faixa. Porque depois que você cuida alguma coisa, depois que você cuida e você trata alguma coisa, as pessoas não precisam saber do que foi tratado. As pessoas não precisam ver o que foi tratado. Se você ajudou alguém com as suas feridas,
ninguém precisa ver que você fez esse processo. A faixa fala sobre a discrição. A faixa fala sobre encobrir a fraqueza do outro, a enfermidade do outro, a doença do outro, para que ela não fique exposta e alguém diga: está vendo lá, perebento, está com pereba. Passou a faixa, querido, olha só, você é protetor dos seus irmãos. Viu uma ferida aberta, irmão? Vai lá e passa uma faixa nela. Nossa, irmão, não é só o pastor Sérgio, o pastor Derval, o pastor Rodrigo, eu, não é só os obreiros que tem que proteger a igreja, não. Você tem que proteger a igreja. É o teu compromisso de irmandade, de fraternidade. Proteger a ferida das pessoas. Agora você sabe que se você proteger e não cuidar, apodrece. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? O que você ajuda uma pessoa, o que você ajuda ela a se curar, a se levantar, irmão, fica só entre você e ela. Passa uma faixa, protege a intimidade das pessoas, protege a história das pessoas. Eu conheço algumas pessoas que passaram processos severos de divórcio, aceitaram Jesus, e hoje, irmãos, são pastores melhores do que muita gente que casou na igreja e se tornou pastor dentro da igreja. Mas eles só puderam ser alguma coisa porque eles foram protegidos na sua intimidade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Irmão, tem muito bom pastor aí, que antes de ele chegar na igreja e ser pregador, e ser operador de milagre, se você puxasse a ficha deles lá na Polícia Civil, querido, que tu ia encontrar de história, não é brincadeira não. Mas eles só alcançaram o ministério porque alguém protegeu a ferida deles. Proteja a história das pessoas, como você gostaria que alguém protegesse a sua. Proteja a intimidade das pessoas, como você gostaria que alguém protegesse a sua. Amém, irmão? A gente só não pode proteger histórias quando elas são nocivas, pandêmicas. Aí a gente tem que denunciar. Se é uma coisa recorrente, o cara bate na mulher, o cara molesta a criança, aí não adianta proteger não. Aí a gente tem que denunciar e tornar público. Mas as coisas de menor gravidade, as coisas que são pessoais, que são da natureza humana, do cotidiano humano, se chegou para você, você ajudou, você orou, a pessoa se levantou, enfaixa. Enfaixa, para nem você mesmo se lembrar depois da ferida. Você está entendendo o que eu estou te falando? Fez isso, ele levou o homem, tirou o homem do chão. E eu vou voltar a esse assunto aqui algumas vezes. Irmãos, amor é o que nos tira de um patamar e nos leva para outro. Um amor misericordioso, que não nos tira do lugar, não é um amor. O amor sempre vai nos encontrar em uma posição e sempre vai nos levar para uma posição melhor. E aí o homem pega ele, bota ele sobre o seu animal e leva ele para uma hospedaria. Você tem que aprender a carregar as pessoas, ainda que por um tempo. É muito comum as pessoas chegarem na igreja, eu não vou descer não, tá, Hugo? Eu fico descendo, subindo, atrapalha na hora da mensagem. Queridos, é muito comum as pessoas chegarem na igreja, trazerem às vezes um convidado, um parente e tal, a pessoa aceitou Jesus, pastor, toma aí que o filho é teu. Não, querido, se você trouxe até o altar, carrega mais um pouquinho, carrega até o batismo, carrega até a pessoa já começar
a caminhar com as próprias pernas, carrega. O amor está sempre tirando as pessoas de um lugar e levando elas para um lugar melhor, irmão. Para de ficar sobrecarregando a liderança da tua igreja. Você tem que carregar as pessoas. Carrega. O camarada pegou ele do chão, ele não ficou assoviando. Ah, você aí, vem cá me ajudar aqui, pega ele aqui, vem cá não. Ah, você está passando aí, vem cá, me ajuda aqui não, irmão. Ele pegou o camarada, botou e levou. E aí levou ele para a hospedaria, deixou ele lá, colocou ele numa caminha, deu miojo para ele. E aí, ele falou, foi lá na recepção da hospedaria, deu 2 dinheiros para o cara. Deu 2 dinheiros para o cara, falou assim, ó, cuida dele até eu voltar. Irmão, se você não está disposto a investir nada nas pessoas, nem levanta do teu lugar. Pessoas têm a vida transformada através de investimento. Amém? Irmão, quem é que... Você anda com um kit de primeiro socorro durante o dia, quando você vai na rua? Hã? Você anda? Você tem band-aid aí na sua bolsa? Metiolate? Que negócio ardia pra caramba. Você tem aí um kit de primeiro socorro? Quem é que anda, irmão? Quem é que vai de um lugar para o outro com um kit de primeiro socorro? Hã? Quem sabe que também pode cair? Quem sabe também que está sujeito a ser roubado? Que está sujeito a ser maltratado no caminho? O camarada está preparado para curar ele mesmo. Por isso que ele tem aquilo junto com ele, por isso que ele tem vinho, ele tem óleo, ele tem pano para enfaixar. Está preocupado com ele mesmo. Você tem que estar preocupado, gaste o teu tempo preocupado com você. Os ingleses têm um ditado que quando eu ouvi, quando eu era adolescente, nunca mais eu esqueci. Os ingleses dizem assim, ajuda melhor quem ajuda a si mesmo. Você tem se ajudado? Tem se ajudado? Você tem se ajudado a ser uma pessoa melhor? Se eu perguntar para você, nós estamos no dia 23, 24 de fevereiro. Quantos livros você comprou esse ano para você ler? Você fez algum curso online? Se inscreveu em algum curso online? Hã? Porque quem quer ajudar os outros tem que se ajudar. Se ajude. E você vai poder ajudar os outros. Invista em você, que você vai perceber que não é nada investir nos outros. Você está entendendo? Irmãos, quem fica falando sobre dar dinheiro para a igreja, vai lá, vai sustentar o pastor. Para mim isso é papo de adolescente. Eu falava isso quando eu era adolescente, né? Quando eu era garoto. Quando eu era garoto eu tinha umas ideias bem contaminadas. Irmãos, geralmente as pessoas que reclamam que o camarada dá dinheiro para a igreja, mas não reclama que ele gasta 2 caixas de cerveja no bar, quando na verdade ele não bebe nem 3 garrafas. Essas pessoas falam isso porque elas não cuidam nem delas mesmas. Porque quem cuida de si mesmo não se espanta e não se escandaliza quando vê alguém cuidando de outros. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quem está cuidando de si mesmo, não fica escandalizado quando ele vê alguém cuidando do outro. Quando ele vê alguém dando para o outro, quando ele vê alguém doando para o outro, quando ele vê alguém abençoando o outro, porque ele costuma fazer isso consigo mesmo. Deu 2 dinheiro para o cara, falou aí, ó, cuida dele. Você tem que entender que a transformação, que a mudança, que sair de um patamar, igual o Flamengo, né? Sair de um patamar para ir para outro patamar, requer dinheiro, requer investimento. Amém? Você não
vai tirar uma pessoa do lugar e levar ela para um lugar melhor, ignorando que dinheiro é uma ferramenta de Deus. Nossa, vem o pastor falar de dinheiro de novo. Toda vez que eu entro na igreja, o pastor está falando de dinheiro. Já está com a mente contaminada. E aí, para encerrar, irmãos, para encerrar, eu quero que você entenda isso agora, com essa palavra aqui eu vou encerrar. Irmão, se você está fazendo alguma coisa bem feita, que está chegando diante de Deus, que está subindo, que está fazendo diferença na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, se você está fazendo alguma coisa muito boa, certamente você não está fazendo isso sozinho. Mas não está mesmo. A palavra do Senhor diz que uma das coisas mais poderosas para se transformar a vida se chama parceria, companheirismo, passada de bastão. Sabe por quê? Porque você não pode ser exclusivo por uma causa o tempo todo. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estão brigando por causa de quê? Porque um diz que é de Jesus, um diz que é de Paulo, um diz que é de Apolo, um diz que é de Pedro. A igreja tem diferentes setores e segmentos e ministérios. E quando você passa por cada um deles, você cresce um pouquinho. Quem está sendo curado, quem está sendo restaurado, quem está fazendo a diferença, nunca está fazendo isso sozinho. O camarada chegou lá na hospedaria, deu 2 dinheiro para ele e falou assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não trabalhar, se eu não viver a minha vida, se eu não vender as minhas coisas, se eu não chegar onde eu tenho que chegar, eu não vou ter recurso para abençoar outras pessoas. Então faz o seguinte, toma aqui 2 dinheiro, você cuida dele para mim, me ajuda a transformar ele. Eu vou, quando eu voltar, eu vou passar aqui. E aí, se você gastou alguma coisa, eu te pago. Mas eu preciso da tua parceria. Eu preciso que você também invista um tempo nisso. Eu preciso que você também me ajude nisso. Você nunca vai fazer alguma coisa bem feita diante de Deus sozinho. Sozinho você não vai. E às vezes não tá bem feita porque você está sozinho. Às vezes uma coisa não está sendo bem feita porque você quer fazer tudo sozinho. Você quer chutar para gol, você quer dar cabeçada no meio do campo, você quer agarrar, você quer fazer o arroz, você quer fazer o feijão, você quer lavar as louças, você quer secar as louças, você quer botar a roupa na máquina, você quer botar as coisas na centrífuga, você quer fazer tudo sozinho. E quando você olhou, nada do que você começou a fazer terminou bem feito, porque você não divide tarefa. Não divide tarefa. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha orgulho de dizer assim: fulano, ó, vim com Beltrano até aqui, daqui para lá, eu preciso que você agora vá com ele. Os grandes líderes da igreja, você não vai ver eles, porque são chamados pais da igreja, que foi a geração pós-apostólica. Os grandes líderes da igreja que escreveram sobre os apóstolos, que contaram o primeiro século da igreja, a grande maioria deles trabalhou com Pedro, trabalhou com Paulo, trabalhou com Mateus, trabalhou com os outros apóstolos, e às vezes eles faziam até rodízio. Trabalhou com João. Inácio, grande pensador da vida cristã, ele trabalhou com João, ele trabalhou com Paulo. Porque ninguém é bom na igreja se estiver sozinho. Amém? Se coloque de pé, irmão. Olha só, segue essa regra. Tá? Segue a regra: óleo, vinho, dinheiro e parceria. Amém? Repete comigo assim: óleo, vinho, dinheiro e parceria. Irmão, seguiu essas 4 regras, em quem você encostar, você transforma.
Agora, quebrou a regra, tu não vai transformar ninguém, só vai arrumar dor de cabeça. Pastor, porque comigo eu sou assim. Pode vir quente que eu estou fervendo. Então fica em casa fervendo sozinho, irmão. Fica em casa fervendo sozinho. Porque, pastor, eu não tenho papo na língua, não. Eu não compro almoço para vender a janta. Então, irmão, vai ficar em casa comendo sozinho. A regra é clara: óleo, vinho, investimento e parceria. Óleo, vinho, investimento e parceria. Se você fizer isso, tudo vai dar certo. Vidas vão ser transformadas. Amém? Como Deus tem um compromisso de transformar a sua vida, e Ele tem transformado a minha vida nesses 25 anos, você também tem que ter o compromisso de transformar as pessoas da sua vida. Se você, irmão, se você não entendeu, se você não compreendeu, que esse é um compromisso que Jesus te confiou, que é um privilégio, tem alguma coisa muito louca que você não está entendendo ainda. Alguma coisa muito errada, irmão. Pastor, eu estou 10 anos na igreja, eu acredito mesmo que eu não tenho obrigação com ninguém. Eu não tenho obrigação de ir no culto, eu não tenho obrigação de vir na igreja orar 6 horas da manhã. O problema é de vocês. Se tem oração de manhã, terça e quinta-feira, o problema é de vocês. Eu não tenho obrigação de nada. Eu não tenho obrigação de vir na escola dominical, eu não tenho obrigação de vir em culto nenhum, eu não tenho obrigação de ofertar, não tenho obrigação de participar de nada. Querido, se em algum momento você está alimentando esse tipo de pensamento, tem alguma coisa muito louca acontecendo dentro de você, mas cristianismo não é. Mas não é mesmo, porque cristianismo é o que faz eu querer ser melhor para abençoar os meus irmãos, para abençoar a minha comunidade, para abençoar a minha família. Assim como Ele fez tudo o que Ele podia fazer para ser a bênção que iria me salvar, eu vou ser a bênção que vai transformar outras pessoas no nome de Jesus. Amém, irmão? Está funcionando. Está funcionando até agora, vai continuar funcionando, querido. Quem estabeleceu a regra foi Ele. Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é a fórmula de sucesso. Amém? Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é fórmula de sucesso. Segue a fórmula, vai tudo dar certo, irmão. Segue a fórmula, que é igual a história de Midas. Segue a fórmula, que é onde você botar a mão, vai acontecer milagre. Você vai transformar as coisas de maldição em bênção. Amém? Vamos orar? Nem Salomão bebeu num copo desse aqui.